Existe um número que aparece 365 vezes no primeiro livro da Bíblia. Exatamente 365 menos o número de dias do ano solar. Coincidência? Os rabinos não acreditam em coincidências. Eles acreditam em códigos. E esse é apenas o começo. Por 3.000 anos, escribas judeus contaram cada letra, cada palavra, cada versículo da Torá com obsessão microscópica. Eles sabiam qual era a letra do meio de cada livro. Sabiam quantas vezes cada palavra aparecia. Desenvolveram sistemas complexos, gamatria, notaricon, temura, para extrair significados ocultos dos números e letras. E o que descobriram os fez tremer. A Torá não é apenas um livro de histórias, é um código matemático multidimensional. Em 1997, um matemático chamado Eliyahu Rips, da Universidade Hebraica de Jerusalém, publicou um estudo que abalou o mundo acadêmico. Usando análise estatística computacional, ele alegou ter encontrado códigos da Bíblia, sequências equidistantes de letras que, quando extraídas, formavam palavras e frases proféticas sobre eventos futuros. O estudo foi publicado na revista acadêmica Statistical Science. Céticos tentaram desacreditar. Alguns conseguiram, mas outros ficaram sem resposta. Mas aqui está o que ninguém te conta. Muito antes dos computadores, os sábios judeus já sabiam. Isso não é numerologia barata de horóscopo. Isso é engenharia divina. É como se o arquiteto do universo tivesse escrito seu manual de instruções usando matemática como tinta invisível, visível apenas para quem tem olhos treinados para ver. A Torá declara que foi ditada por Deus a Moisés, letra por letra. E se isso for verdade, se cada letra foi colocada intencionalmente em sua posição exata, menos então cada número, cada padrão, cada simetria está ali por um propósito. Não há palavras aleatórias. Não há erros, apenas camadas e mais camadas de significado esperando para serem decifradas. Você está pronto para ver a Bíblia como nunca viu antes? Comente Revela o Código agora. Inscreva-se porque vamos mergulhar nos segredos matemáticos que os escribas guardaram por milênios. Dê seu like se você sempre soube que havia algo mais profundo nas Escrituras. Para entender o código numérico da Torá, precisamos primeiro entender algo que a maioria dos cristãos ocidentais nunca aprendeu. O alfabeto hebraico não é apenas um sistema de escrita, é um sistema numérico. Cada letra hebraica tem um valor numérico atribuído. E isso não foi inventado por cabalistas medievais. Isso remonta aos tempos bíblicos. O sistema do alefibete hebraico existem 22 letras no alfabeto hebraico. Aleph, 1, Bet, 2, Gimel, 3. E assim por diante, até Yud. Dias depois, as letras passam a valer dezenas. Kof, 20, Lamed, 30, Mem, 40, Atet, Sadeh, 90. Isso significa que toda palavra hebraica tem um valor numérico inerente, menos basta somar os valores de suas letras. Esse sistema se chama gematria, e não é ocultismo, é simplesmente matemática linguística. Os escribas usavam isso para verificar a precisão das cópias da Torá. Se o valor numérico total de um versículo não batia, havia erro de transcrição. A tradição do Sufi RM, os contadores, depois do exílio babilônico, 586 a.C., quando os judeus retornaram e encontraram suas escrituras quase perdidas, surgiu uma classe especializada de escribas chamados soferim, literalmente os contadores. Eles não apenas copiavam a Torá, eles a contavam, palavra por palavra, letra por letra. Eles criaram a Massorá, um sistema de notas marginais que registrava quantas vezes cada palavra aparece, qual é a letra central de cada livro, quais são os versículos mais longos e mais curtos, e centenas de outros detalhes estatísticos. Por exemplo, eles registraram que a palavra Elohim, Deus, aparece exatamente 32 vezes nos primeiros 5 dias da criação, e que 32 é o valor numérico da palavra Lef, coração. Coincidência? Eles viam isso como revelação. Deus criou o mundo com seu coração. O fenômeno do número 7. Aqui é onde fica impressionante. O número 7 permeia a estrutura matemática da Torá de maneira que desafia a explicação natural. Nesses unam, menos o primeiro versículo da Bíblia. Contém 7 palavras, 28 letras, 7 4,
e o valor numérico total de 2701, que é 3773, ambos primos. As 3 primeiras palavras no princípio Deus criou têm 14 letras, 7, x2. As 4 últimas palavras, os céus e a terra, também têm 14 letras. A primeira e a última letra do versículo, quando combinadas, formam a palavra et, que é a primeira e a última letra do alfabeto hebraico, similar ao alfa e ômega no Apocalipse. Descobertas do século XX. Em 1890, um estudioso russo, chamado Ivan Panin, emigrou para os Estados Unidos e se tornou agnóstico. Mas ao estudar o texto grego do Novo Testamento, como exercício matemático, ele descobriu padrões numéricos tão complexos e interligados que se converteu ao cristianismo. Ele passou os próximos 50 anos documentando mais de 40.000 páginas de padrões numéricos nas Escrituras. Ele mostrou que não apenas o hebraico, mas também o grego bíblico, exibe estruturas matemáticas impossíveis de serem acidentais. Por exemplo, Panin demonstrou que Mateus 1 menos 1, 7, menos a genealogia de Jesus, menos contém padrões de múltiplos de 7 em mais de 70 características diferentes. Número de palavras, número de letras, número de vogais, número de consoantes, soma dos valores numéricos e assim por diante. A probabilidade estatística disso acontecer, por acaso, é astronômica, menos 1 em trilhões. A controvérsia dos códigos da Bíblia. Nos anos 1990, os Bible Codes, códigos da Bíblia, se tornaram um fenômeno popular através do livro de Michael Drosnin. A ideia era que, usando sequências equidistantes de letras ELS, eventos futuros estariam codificados no texto. Céticos rapidamente demonstraram que você pode encontrar padrões similares em qualquer texto longo, incluindo Moby Dick. A comunidade científica rejeitou amplamente essa abordagem. Mas, e este é mas crucial, o fato de alguns códigos serem questionáveis não invalida a realidade dos padrões matemáticos intencionais e verificáveis que existem na Torá. Os padrões de gematria, as simetrias numéricas, os múltiplos de 7 e menos. Isso tudo é real, verificável e inegável. Não são padrões encontrados através de manipulação estatística. São estruturas visíveis no texto superficial. Comente gematria. Se você está começando a ver a complexidade, inscreva-se porque no próximo bloco revelamos os códigos numéricos mais impressionantes. Dê seu like se você percebe que a Bíblia é mais do que parece a superfície. Agora vamos aos códigos específicos que vão fazer você repensar tudo o que sabe sobre as Escrituras. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir não é teoria menos, é matemática pura, verificável por qualquer um que saiba contar. Primeiro C. Código. O nome de Deus escondido na criação. O Tetragramaton- e HVH. O nome sagrado de Deus que os judeus nem pronunciam. Tem valor numérico de 26 Jod, 10, Ei, 5, Bab. 6. Ei. 5. Segundo o código, o número 37 e a assinatura divina. Este é assombroso. O número 37 aparece de forma sobrenatural no texto bíblico. Nesses uma tem valor numérico total de 2701, que é 3773. Repare, 37 invertido. A palavra Y, H26, multiplicada pela palavra Echad. Unidade é igual a 13 dá 338 menos, que é apenas 1 a menos que 339, que não parece especial, até você perceber que a frase completa do Shema, Yate U, Beate Elehainu, Yate U, Beate Ekedu. Senhor nosso Deus, o Senhor e tem valor de exatamente 1118, que contém múltiplos de 37. Mas fica melhor. 37 é um número primo. E quando você escreve 37 em binário, obtém 100.100 e 1 menos um palíndromo perfeito. E Jesus, seu nome em grego Iesous, tem valor de 888 menos, que é 37x24. E Xigistus, 1480 menos, que é 37x40. Terceiro código. Os 153 peixes e a geometria sagrada.
Em João 21:11, os discípulos pescam exatamente 153 peixes grandes. Por que esse número específico? Porque 153 é a soma triangular de 17:1 mais 2 mais 3 17 igual a 153. E 17 em hebraico é tov, que significa bom. A palavra que Deus usa repetidamente na criação, e viu Deus que era bom. Mas a mais, 153 é a soma dos cubos de seus próprios dígitos. 153, 1 mais 1, 25 mais 2, 7, é igual a 153. É um número narcisista. E na gematria grega, oi, uioi, tou, teo. Os filhos de Deus é igual a 153. Coincidência? Agostinho, no século V, já havia notado. Existem exatamente 153 espécies de peixes conhecidas na época. A rede representa o Evangelho, que captura todos os tipos de pessoas sem se romper. Quarto código. O nome de Jesus, escondido no Antigo Testamento. A palavra hebraica, Yeshua, Jesus, salvação, tem valor numérico de 386, Jod, 10, Siena igual a 300 Vav, 6, Ain é igual a 70. E onde isso aparece? Isaías 5:12 diz: todos os confins da terra verão a salvação Yeshua do nosso Deus. O valor numérico dessa frase completa em hebraico, múltiplo de 26, o nome de Deus. Mas o verdadeiro choque vem de Gênesis 4:9-18, no meio da bênção profética de Jacó sobre suas tribos. De repente aparece uma frase aparentemente deslocada. A tua salvação, Yeshua, espero, ó Senhor. É a primeira vez que a palavra Yeshua aparece na Bíblia. E está no contexto de profecias messiânicas. Os rabinos sempre se perguntaram, por que essa frase está aqui? Agora você sabe. É uma assinatura profética. Quinto código. A profecia dos 483 anos. Daniel 9:25-26. Profetiza que desde a ordem para reconstruir Jerusalém até o Messias príncipe seriam 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas. De anos é igual a 483 anos, usando o calendário profético de 360 dias usado pelos hebreus. Isso dá exatamente 173.880 dias. A ordem para reconstruir Jerusalém foi dada por Artaxerxes, em 14 de março de 445 a.C. Neemias 2, 1-8. Conte 173.880 dias a partir dessa data, e você chega a 6 de abril de 32, código, o Domingo de Ramos. Quando Jesus entrou em Jerusalém sendo aclamado como rei, a profecia numérica se cumpriu com precisão de dia. Sexto código, o padrão do número 40. Este é um dos códigos mais óbvios, mais profundos. O número 40 aparece consistentemente associado a períodos de provação, preparação e transformação. 40 dias do dilúvio. 40 anos de Israel no deserto. 40 dias de Moisés no monte. 40 dias de jejum de Elias. 40 dias de Golias desafiando Israel. 40 dias de Jesus no deserto. 40 dias entre ressurreição e ascensão. Por quê? 40. Porque em hebraico, a letra men, 40 e a letra que forma a palavra maim água, menos símbolo de purificação. 40 é o número da transformação através da provação. A questão não é mais Sergipe a códigos. A questão é, por que há códigos? E a resposta é óbvia. Para provar a autenticidade divina. Nenhum ser humano, ou grupo de humanos, ao longo de 1500 anos, poderia orquestrar essa complexidade matemática enquanto simultaneamente conta histórias coerentes, apresenta teologia profunda e mantém narrativa literária envolvente. Comente qual código mais te impressionou. Inscreva-se porque vamos revelar o que os rabinos ensinavam sobre esses números. Dê seu like se você está vendo a Bíblia com novos olhos. Os sábios de Israel não viam os números como meros símbolos matemáticos. Eles os viam como portais para verdades espirituais. Para eles, cada número tinha personalidade, significado, ressonância cósmica. E a Torá, escrita com esses números letras, era um universo vivo esperando ser explorado. A tradição da gematria nos textos sagrados, o Talmud, Tratado, Sanhedrin,
22, declara: as letras da Torá voaram pelo ar antes de pousarem em suas posições. Isso não é poesia vazia, menos é teologia numérica. Os rabinos acreditavam que antes de Deus criar o mundo físico, ele criou as 22 letras do alfabeto hebraico, e com elas estruturou a realidade. O Sefer Yetzirah, livro da formação, um texto místico do século IV, ensina que Deus usou 32 caminhos de sabedoria, as 22 letras mais os 10 Sefirot, emanações divinas, menos para criar tudo o que existe. O segredo do Aleph e do Tov. A primeira letra do alfabeto hebraico é Aleph, que tem valor 1 e silenciosamente representa o sopro divino. Você não pode pronunciá-la sozinha. A última letra é Tov, que tem valor 400 e representa a verdade. Selo, marca. Juntas, Aleph e Tab formam uma palavra que aparece milhares de vezes na Torá, geralmente traduzida como um marcador gramatical sem significado específico. Mas os cabalistas viam algo mais profundo. É Deus se assinando na criação. Eu sou o Aleph e o Tov, o começo e o fim de tudo. E quando Jesus diz no Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto grego, ele está declarando: eu sou o Bibo, a palavra feita carne, a numerologia do nome divino. Os rabinos ensinavam que YH26 contém todo o mistério da existência. Quando você expande cada letra do nome pelos seus próprios nomes, Yod equals Yod, Vav Dalet equals 10 plus 6 plus 4 equals 20, e assim por diante, obtém diferentes valores que revelam diferentes aspectos de Deus. Essa prática se chama Milui, preenchimento. Dependendo de como você preenche as letras, obtém os valores 72, 63, 45 ou 52 menos cada um, representando um rosto diferente de Deus. Misericórdia, julgamento, equilíbrio, reino. E 72 é o número dos nomes de Deus derivados de Êxodo 14, 19, menos 21, onde 3 versículos consecutivos têm exatamente 72 letras cada, e podem ser rearranjados para formar 72 combinações de 3 letras. Os 72 nomes místicos de Deus. A sabedoria do número 18, Shai. Em hebraico, a palavra Shai significa vida e tem valor numérico de 18, Shet, 8, Yud, 10. Por isso, os judeus fazem doações em múltiplos de 18, menos 18 dólares. 180. 1.800 menos, como forma de abençoar com vida. Mas há algo mais profundo. O Talmud registra que há 613 mandamentos, na Torá 248 positivos e 365 negativos, e 613 é relacionado a 18 assim. O coração Lef é igual a 32 mais 18. Vida é igual a 50, que é o número de portões de entendimento. Os sábios ensinavam: quando você vive a Torá com o coração, alcança vida verdadeira e entendimento completo. O mistério do número 26 e a criação. Os cabalistas observaram algo extraordinário. Y e H. 26 aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 2, 4. E a partir desse ponto, até o fim de Gênesis 2, o nome aparece exatamente 10 vezes menos, correspondendo aos 10 Sefirot, as 10 emanações através das quais Deus se manifesta. Mais impressionante quando você soma os valores numéricos de todas as palavras de Gênesis 1, 1. Obtém 2.701. Divida por 37 o número primo da assinatura divina, e obtém 73. Some 37 mais 73, e obtém 110. E 110 é relacionado a 26 através de complexas relações geométricas, que os antigos entendiam como assinatura matemática do Criador. A tradição do Nutaricon, acrósticos sagrados. Além da gematria, os rabinos usavam um Notaricon menos criar palavras a partir das primeiras ou últimas letras de frases. Por exemplo, a primeira palavra da Torá, Bereshit, no princípio é um acróstico. As letras formam Betrei,
Salefshini Yod. Os sábios descobriram que essas mesmas letras podem ser rearranjadas para formar Brit Esh, aliança de fogo, ou Dirat Sabat, temor do sábado, ou ainda Rosh Hashanah, Yom Teruah, Shabbat Brit, Ano Novo, dia do toque da trombeta, sábado da aliança. Tudo isso está contido na primeira palavra, o ensinamento do Rabi Akiva. No século II DC, código, Rabi Akiva declarou: até que o céu e a terra passem, nenhum U da menor letra passará da Torá. Porque o Ud, especificamente, porque Yud tem valor 10, e é a letra que forma o nome de Deus. É minúscula, quase invisível, mas essencial. Os sábios ensinavam: mesmo as letras pequenas aparentemente insignificantes carregam mundos de significado. Não há nada acidental na Torá. A profecia numérica de Sara e Abraham. Quando Deus muda o nome de Abrão, 243 para Abraham, 248, ele adiciona a letra Ei, 5, que vem do próprio nome YHVH. E 248 é o número exato de ossos no corpo humano, segundo a anatomia rabínica, correspondendo aos 248 mandamentos positivos. Sara tem valor 505, que é 5x 101, e 101 é o valor de Micael, o arcanjo protetor de Israel. Os rabinos viam nesses nomes as identidades proféticas. Abraham seria pai de multidões com corpo. Estrutura completa é igual a 248, e Sara seria mãe protegida divinamente. Comente Chá e Vida se você está absorvendo essa sabedoria milenar. Inscreva-se porque vamos aplicar esses códigos à sua vida agora. Dê seu like se você percebe que os antigos sabiam coisas que estamos apenas começando a redescobrir. Agora, a pergunta que realmente importa: o que esses códigos numéricos milenares têm a ver com você? Vivendo no século XXI, lidando com contas a pagar, relacionamentos complicados e uma crise existencial sobre o sentido da vida, a resposta pode surpreender você, porque os números não são apenas informação, são transformação. A realidade da ordem divina em um mundo caótico. Vivemos em uma era que celebra o acaso. Somos apenas poeira estelar, dizem. Coincidências cósmicas, repetem, não há propósito ou design. Mas quando você olha para os códigos numéricos da Torá, padrões matemáticos que desafiam probabilidade estatística, simetrias que atravessam 66 livros escritos por 40 autores ao longo de 1500 anos, você percebe a ordem, a design, a intenção. E se há intenção, na palavra, a intenção, na sua vida, você não é acidente. Sua existência foi calculada, medida, pesada, com precisão divina, antes da fundação do mundo. O princípio da precisão divina versus o relativismo moderno. Nossa cultura diz: sua verdade, minha verdade, tudo é relativo. Mas os códigos numéricos gritam o oposto. Há exatidão na verdade. Daniel profetizou 483 anos até o Messias. Não mais ou menos, não aproximadamente, exatamente 483 anos, com precisão de dia. Deus não trabalha com mais ou menos. Ele não diz: tente seu melhor e veja no que dá. Ele é o Deus de 26, de 37, de 153 menos o Deus da matemática perfeita. E Ele espera que vivamos com a mesma precisão. Seja o teu sim, sim, e o teu não. Não Mateus 5:37. Integridade não é opcional. Precisão moral não é sugestão. É o padrão do Criador. A lição dos 40 dias. Transformação através da provação. Você está no deserto? 40 dias de jejum como Jesus? 40 anos de espera como Moisés? 40 dias de desafio como Davi, diante de Golias? Entenda isso. O número 40 não é punição. É preparação. É a letra Mem, que significa água, que significa purificação, que significa morte do velho e nascimento do partido novo. Se você está em um período difícil que parece não ter fim, pergunte: será que estou no meu 40? Será que Deus está me transformando através desta aprovação? Porque depois dos 40 dias de Jesus no deserto,
veio o poder do Espírito. Depois dos 40 anos de Israel no deserto, veio a terra prometida. Seu 40 não é o fim menos, é o começo do que Deus realmente quer fazer. O 153 menos você é a rede de sustentabilidade que não Sergipe rompe. Lembra dos 153 peixes? A rede não se rompeu. Por quê? Porque quando você vive conectado ao design divino, quando você entende que sua vida faz parte de um código maior, você se torna inquebrantável. As pressões não te rompem. As tempestades não te destroem. Você pode estar cheio, menos 153 peixes grandes, e ainda assim permanecer íntegro. Nossa geração está rompida a casamentos rompidos, caráter rompido, fé rompida. Tudo se despedaça ao menor estresse, mas o segredo estar entrelaçado no padrão divino. Quando cada fio da sua vida está conectado ao número Cristo, a rede aguenta. A gematria do seu nome. Aqui está algo prático e profundo. Em hebraico, todo nome tem valor numérico e, portanto, significado. Os pais judeus escolhiam nomes não apenas por som, mas por valor. Você sabe o que seu nome significa? Não apenas a etimologia, mas o peso espiritual dele. Deus mudou nomes. Abrão para Abraham, Sarai para Sara, Jacó para Israel, Simão para Pedro. Por quê? Porque nome carrega destino. Quando Deus muda seu nome e sua identidade, Ele muda seu número, seu destino. Talvez você precise descobrir quem Deus diz que você é, não quem as circunstâncias dizem que você é. Aplicação prática. Vivendo com intencionalidade numérica. Os judeus vivem cercados de lembretes numéricos. Messussá na porta contém Shema. Tefilim na cabeça e braço contém porções da Torá, 613, tzitzit franjas, nas vestes com nós, que somam 613, os mandamentos, bênçãos diárias múltiplas. Por quê? Porque números criam ritmo, criam disciplina, criam lembrança. E se você implementasse isso, e se você orasse em horários específicos, como Daniel 3 vezes ao dia, é igual a número da completude, e se você separasse o dízimo com a precisão de Abraão 10% exato, não mais ou menos, e se você jejuasse um dia por semana, 52 vezes por ano, criando um padrão numérico de consagração, os códigos não são apenas para admirar, são para viver. A maior revelação. Você é parte do código. Aqui está a verdade final que vai mudar tudo. Se Deus codificou sua palavra com matemática divina, Ele também codificou sua vida com propósito divino. Você não é apêndice aleatório da história. Você é um número no grande código. Um fio na rede que não se rompe. Uma letra no nome impronunciável. E quando você vive alinhado com o design do Criador, quando seus dias refletem seus padrões, quando suas escolhas ecoam sua precisão, você para de viver no caos e começa a viver na ordem divina. Comente que área da sua vida precisa de mais precisão divina. Inscreva-se porque o último bloco traz o chamado final. Dê seu like se você está pronto para viver como parte do código, não como acidente cósmico. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelos números sagrados menos. Mas você já percebeu, não é? Números nunca terminam. Eles se expandem infinitamente. Assim como a sabedoria de Deus. Cada descoberta é apenas a porta de entrada para outra camada mais profunda, outro mistério mais rico, outra revelação que faz você cair de joelhos em adoração. Os escribas que contaram cada letra da Torá não estavam sendo obsessivos, estavam sendo reverentes. Eles entenderam o que muitos de nós esquecemos. Quando Deus fala, cada sílaba importa, cada número tem peso. Cada padrão revela caráter. E se você pode confiar na matemática da palavra, pode confiar nas promessas da palavra. Se Deus foi preciso o suficiente para profetizar o dia exato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém 483 anos antes, Ele é preciso o suficiente para cumprir cada promessa que fez sobre sua vida. Pense nisso. Você acabou de descobrir que a primeira frase da Bíblia contém o nome de Deus codificado matematicamente, que Jesus está escondido no valor numérico de palavras escritas 1000 anos antes de ele nascer.
que até os peixes pescados pelos discípulos carregam um significado cósmico. Se Deus colocou tanta intenção, tanto design, tanto código nos detalhes das Escrituras, quanto mais Ele colocou em você, menos criado à sua imagem. Tecido no ventre materno, cada cabelo contado, cada dia registrado antes de existir, o Salmo 139, não é poesia romântica, menos é matemática divina. Todos os meus dias foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Escrito, contado, numerado, você é tão intencional quanto o valor. 2701 de Gênesis 1:1, tão proposital quanto os 153 peixes, tão preciso quanto os 483 anos, de Daniel, mas a jornada, não podemos parar aqui. Porque os números são apenas o começo. Eles nos levam a algo maior. A palavra por trás dos números. Ao Verbo que se fez carne. Ao Logos que era no princípio com Deus e era Deus. E é Ele que queremos explorar a seguir. Próxima revelação. O Verbo que existia antes do tempo. O mistério de João. Um que muda tudo. Porque quando João escreve no princípio, era o Verbo enart. Ene, o Logos. Ele está fazendo algo revolucionário. Ele está conectando o Bereshit, no princípio de Gênesis, com uma revelação que os rabinos sussurravam, mas poucos compreendiam, a Memra. A palavra viva de Deus que caminhava no Éden, que lutou com Jacó, que apareceu a Moisés na sarça. A palavra não era apenas mensagem, menos era pessoa. E essa pessoa tem um nome que a gematria hebraica e grega confirmam matematicamente. Yeshua HaMashiach, Jesus, o Messias. Se os códigos numéricos tocaram sua mente, prepare-se, porque o mistério do Verbo vai tocar sua alma. Vai fazer você entender por que João começou seu evangelho exatamente. Como Moisés começou o Gênesis, vai revelar por que no princípio não é apenas marcador temporal, mas declaração de identidade. Vai mostrar que antes de Abraão existir, antes das letras pousarem em suas posições, antes dos números codificarem a criação, eu sou. Os números apontam para ele. As letras soletraram seu nome. As profecias contaram seus dias, e agora ele está te chamando. Não para ser estudante de códigos, mas para ser filho do codificador. Não para decifrar mistérios, mas para conhecer o mistério revelado em carne e osso. Moisés subiu ao monte e viu a glória. Daniel contou os anos e viu a profecia. João se recostou no peito de Jesus e ouviu o batimento do coração de Deus. E você? Você vai ficar fascinado apenas pelos números? Ou vai seguir os números até encontrar aquele que os escreveu? Comente eu. Sou se você reconhece que os códigos apontam para uma pessoa, não apenas padrões. Inscreva-se agora e ative o sininho para não perder. O Verbo que existia antes do tempo será postado em breve e vai revolucionar sua compreensão de quem Jesus realmente é. Dê seu like para que mais pessoas descubram que a Bíblia não é livro comum, menos é código divino. E compartilhe com alguém que precisa saber que sua vida não é acidente, mas equação divina perfeitamente resolvida. Porque no princípio era o número, e o número estava com Deus, e o número era Deus. E o número se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos sua glória, menos glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E seu nome, Yeshua. 386. Salvação. A soma de todas as promessas. A resposta de todas as equações. O código que, quando decifrado, revela uma única palavra. Amor. Até o próximo mistério. Que os números te conduzam ao número. Que as letras te levem à palavra. Que os códigos te entreguem ao codificador. Baruch, Hash, menos bendito seja o nome. A jornada continua. Os mistérios se aprofundam. E você nunca mais lerá a Bíblia da mesma forma.